Olá, bom dia a todos. Estão bem-vindos a mais um Osteotalks, desta vez com a delegação portuguesa do COM. Vou estar à conversa com o Alexandre Nunes, Rui Santiago e João Moita. Apresentando o que é o COM é uma fundação sem fins lucrativos, o Center for Osteopathic Medicine Collaboration, em que recentemente tem uma delegação em Portugal. É então uma fundação interdisciplinar para a excelência da osteopatia, é presidida pelo Francesco Ceritelli, e do qual faz parte, um dos membros da direção é o professor Dr. Jorge Esteves, subejamente conhecido por todos nós. Então, é uma fundação que junta clínicos e cientistas e que estuda o efeito e eficácia da medicina osteopática. Os grandes objetivos são compreender como funciona a osteopatia, produzir evidências para otimizar os serviços de saúde e melhorar a qualidade da educação. Há vários grupos de investigação que estudam os aspectos da aplicação da medicina osteopática, desde a investigação laboratorial, clínica e translacional. Fornece e orienta também formação e educação no apoio e desenvolvimento da osteopatia, tanto a nível nacional como internacional, e o COM está ativamente envolvido em trabalhos de investigação nos mais diversos domínios, em que envolve mais de 10 países em todo o mundo. Passando para a conversa com os meus convidados, deixem-me só desligar. E então vou passar a apresentação então, dos meus convidados. O Alexandre Nunes, osteopata, é doutorando na Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade de Lisboa e na especialidade de reabilitação. Tem um mestrado em Cuidados de Saúde no Sistema Musculoesquelético pela Keele University, é coordenador do curso superior de Osteopatia na Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, é docente no curso superior de Osteopatia na Escola Superior de Saúde da Atlântica e é investigador na área da dor crónica, em concreto na cervical. Rui Santiago, osteopata, formado no Reino Unido pela Oxford Brookes University, frequenta um programa doutoral em Segurança e Saúde Ocupacional na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem uma pós-graduação em ensino clínico e académico de osteopatia pela British School of Osteopathy, é docente no Instituto Piaget em Gaia, é docente na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Porto e é investigador nas formas de intervenção da osteopatia na saúde ocupacional. João Moita, osteopata, mestre e doutorado pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no ramo da Atividade Física e Saúde, é coordenador do curso superior de Osteopatia na Escola Superior de Saúde Atlântica, é docente no mesmo curso, na licenciatura de Osteopatia, e é investigador em Medicina e Ciências da Dança. Então, bom dia, meus senhores. Obrigado por terem aceito este convite. Agradeço também o facto de me terem convidado para esta delegação portuguesa do COM. E espero que toda a gente me esteja a ouvir, esteja tudo, a ligação esteja bem. Avanço para a primeira questão. E a primeira questão, se calhar lanço ao João Moita. E na medida em que temos uma delegação portuguesa do COM, agora é recentemente, perguntava ao João Moita qual é a importância de termos uma delegação do COM em Portugal. Olá, Bruno, bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia a todos os presentes. Em relação à questão que colocas, eu penso que o COM, sendo uma plataforma que tem como principal objetivo optimizar a prática através da transferência de conteúdos que se obtém através da investigação, portanto, e da produção de ciência, em Portugal faz bastante sentido, porque nós, ainda sendo poucos e sendo menos ainda aqueles que escolhem perseguir uma carreira académica, nomeadamente a nível de segundo e terceiro ciclo de estudos, muitas vezes somos obrigados a fazer o nosso caminho sozinhos e de forma um pouco marginal. O COM vem permitir que exista uma plataforma onde o apoio não se estende só na rede nacional, mas também a nível internacional, e onde nós possamos, desde que haja áreas de interesse comum, ser integrados em equipas de investigação, o que é muito mais estimulante e que, mesmo em termos de retorno, é muito mais gratificante para nós. Portanto, acho que o COM, portanto, nos tempos que correm e na necessidade de produzir ciência, sobretudo a nossa profissão tem uma necessidade extrema de produzir ciência, mesmo para se consolidar, portanto, acho que o COM é uma plataforma bastante válida e útil neste momento. Muito bem, muito bem. Rui, se calhar passo da segunda questão. É importante para
é importante para a identidade de uma profissão entender e ter orgulho também naquilo que é a sua tradição, de onde é que vem. É importante na identidade de uma profissão, mas uma profissão não pode ficar não pode ficar agarrada à sua tradição, e esta identidade mais tradicional tem que evoluir, e nesse sentido também a evolução da investigação e a produção de ciência é importante também para a continuidade o enraizamento da identidade profissional. A identidade profissional muitas vezes também é plástica, vai-se formando à medida que vamos produzindo também investigação e ciência. Então, qual é a importância deste trabalho de investigação, de produção de ciência, naquilo que é também a identidade profissional e na evolução da identidade profissional do osteopata e da osteopatia? Sem dúvida, Bruno. Obrigado pelo convite e cumprimento todos os espectadores e o painel, como é óbvio. Esse é um tema omnipresente na profissão. É um tema que nasceu com a profissão, a tensão entre a arte e a ciência. É um tema que evoluiu com a profissão, sendo a discussão mais elevada que nunca e, claro, queremos que continue a evoluir. Evoluir no sentido de atualizarmos modelos interpretativos do que fazemos e adicionarmos mais e melhor ciência à informação que temos de porque é que aquilo que fazemos funciona, é útil para as sociedades e diminui o sofrimento humano. E esta será a principal razão de existir da profissão. Pois bem, essa tensão entre o objetivo e o subjetivo pode ser extrapolada a todas muitas outras áreas do pensamento, desde a filosofia, a antropologia e os fenómenos humanos. Portanto, obviamente, a subjetividade da arte, de onde vem a identidade da profissão, algum endeusamento, por vezes, na nossa capacidade quase sobre-humana de detectar, aos olhos de outros, claro, de detectar pequenas alterações que conseguimos tentar normalizar e vendo o humano da forma como ele se apresenta e como ele é, na alguma qualidade, entra com alguma tensão daquilo que é as ferramentas possíveis da ciência. A ciência é limitada, como nós, humanos, somos limitados. Portanto, a ciência representa a humanidade. E em osteopatia é particularmente difícil fazer ciência robusta e muito forte por um conjunto de motivos. Primeiro, prende-se com a variabilidade humana e não se conseguir controlar todas as variáveis, como seria ideal na ciência. A segunda tem a ver com as condições que os poucos investigadores que ainda há nesta área em Portugal têm para o fazer. Portanto, pode-se fazer alguma investigação, claro, mas as condições para se fazer boa investigação, forte e robusta, exigem algo como o COM está a tentar fazer, portanto, investigação colaborativa, que é isso que se deseja, portanto, vários membros com as suas melhores capacidades dentro das suas experiências contribuírem para uma coesão forte e unida nesse sentido. Portanto, eu penso que a identidade não será afetada e será mantida. Portanto, eu não penso que sejam mutuamente exclusivos, que por haver mais ciência tem que sair mais identidade. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a ciência vai nos ajudar a perceber porque é que a nossa identidade e os fundamentos, os pilares filosóficos e os modelos interpretativos são e representam a profissão emergente, forte e cada vez mais capaz de ajudar a sociedade. Numa nota final, apenas queria dizer que percebe-se os argumentos de um lado para o outro. Claro que a ciência desconfia do subjetivo, não é? Do autodenominado, do autoproclamado capacidade de interpretar fenómenos humanos, e depois, claro, a arte, essa subjetividade desconfia da ciência, dos seus métodos crus, desumanos, frios. Pronto, essa linguagem e essa tensão entre estas duas questões tem que ser produtiva. E é nesse sentido que, como Portugal e nós, neste momento, cá estamos. Muito bem, muito bem. Alexandre, faço-te a questão que é, neste momento, tendo em conta que a delegação portuguesa também é recente, mas neste momento, o que é que já foi feito pela delegação portuguesa do COM? Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, basicamente, o COM Portugal, neste momento, tem dois grandes projetos em mão. Portanto, tem o projeto
OPRA, que no fundo é um censo para a prática osteopática em Portugal, um estudo que já foi produzido em outros países, como por exemplo na Espanha, na Itália, na Bélgica, e esta é uma das grandes vantagens de estarmos associados ao COM, à colaboração COM, ou seja, que é a possibilidade de replicar os estudos que já foram feitos e que estão publicados, neste caso em Portugal. Este estudo está numa fase avançada, portanto, nesta fase estamos na fase de recolher dados de questionários e pretendemos com isto chegar ao maior número representativo de osteopatas em Portugal. Temos um outro projeto numa fase mais embrionária, que é o eBase. No fundo, é muito semelhante à OPRA, mas nesta fase mais vocacionado para como é que é a aplicabilidade dos osteopatas da evidência na prática. Também um outro estudo que já foi replicado em outros países, nomeadamente na Suíça, no Reino Unido e na Austrália, e que estamos nesta fase a implementar esse estudo. Entretanto, outros pequenos projetos vão sendo feitos, portanto, um muito recentemente, que foi também a tradução de um documento feito pelo COM, pelos investigadores do COM, relacionado a como é que deve ser a prática osteopática em tempos de Covid, e, portanto, todos nós fizemos, portanto, a tradução e a adaptação desse documento para a língua portuguesa. Estamos também em estreita colaboração neste caso também com o Brasil, porque todos os nossos, digamos, questionários que estão a ser traduzidos vão ser aplicados em países em que a língua portuguesa é comum, neste caso, portanto, serão também aplicados no Brasil, e por enquanto estes são, de facto, os grandes projetos que nós temos em mão. Queremos, no futuro próximo, estamos em reuniões de avançarmos também de uma maneira para as redes sociais, de forma a divulgarmos melhor, não só como Portugal, mas todos os projetos que estão a ser realizados nesta fase. Ok, boa. E aproveitamos, acho que toda a gente concorda comigo, para fazer um apelo aos osteopatas que ainda não preencheram o questionário OPRA para o fazerem, não é? Ainda faltam alguns, e portanto fica aqui mais um apelo para isso, porque é muito importante, não é? Para a identidade, para percebermos também as características da profissão e a identidade profissional. Bom, lançava aqui, se calhar abria aqui o debate a todos, e perguntava-vos, talvez numa questão final, e tendo em conta a experiência que cada um tem na investigação e em produzir ciência, para falarem um bocadinho da vossa experiência na área de investigação e também, se calhar, uma nota final, qual seria o conselho, quais são os conselhos que vocês dão para os futuros osteopatas, futuros investigadores, nesta que é um tema tão importante de continuarmos a produzir ciência e investigar exatamente para sermos uma profissão reconhecida cada vez mais como profissionais de saúde e com o seu papel importante na saúde do paciente. Não sei quem é que quer começar. Posso começar eu, vamos embora. Para não invertermos a ordem. Vá. É assim, Bruno, a questão da ciência, eu defendo que nem todos terão que produzir ciência. Nós temos, até porque a ciência não tem, como é que eu ia te explicar, sem correr o risco de ser mal interpretado,
a ciência não tem uma transferência direta em termos de habilidade manual, ou seja, não é porque eu tenho um mestrado ou tenho um doutoramento ou produzo não sei quantos papers por ano que vou ficar mais hábil manualmente na relação com os meus pacientes. Portanto, não é esse tipo de skills que a investigação nos dá. Os skills que a investigação nos dá é a nível de raciocínio, raciocínio crítico, raciocínio lógico-objetivo, procurar encontrar informação onde ela, por vezes, parece que não existe ou não existe de forma tão óbvia. E, efetivamente, a ciência, às vezes, quando os alunos perguntam, então, mas vale a pena fazer, portanto, a progressão de estudos? Depende. Nós não vamos ficar mais hábeis, como eu já disse, e, efetivamente, e muito menos em Portugal, a ciência não dá dinheiro a ninguém. É importante que as pessoas acham que os investigadores ganham por artigos que publicam. Não ganham. Nós não ganhamos nada. Antes, pelo contrário, perdemos muito tempo. Uma carga de trabalho. Ganhamos uma carga de trabalho. Obrigado, Rui. Portanto, nós não ganhamos por publicação, não ganhamos por atacado, não há royalties, portanto, não há nada disso. A ciência faz para ser publicada, para ser dada a conhecer ao público, não é para ficar na gaveta, senão não vale a pena fazer ciência. Mas a ciência é muito trabalhosa. E eu penso que mesmo não temos necessidade de ter muitos investigadores. Temos a necessidade de fazer passar bem a mensagem e dos nossos colegas perceberem o que é ciência, saber identificar ciência e saberem distinguir boa de má ciência, mesmo que não a saibam fazer. Porque a ciência tem caminhos muito chatos. A verdade tem que ser dita. Tem caminhos muito chatos. Tudo o que seja a operacionalização metodológica associada à estatística, para quem não é um fã espetacular de matemática, é chato. Tem que se dedicar muito tempo àquilo. E por isso é que a equipa também é multidisciplinar e nunca o fazemos sozinho. Mas há que saber reconhecê-la. Há que saber olhar para uma publicação, independentemente do local onde esteja publicado, e tentar perceber se efetivamente aquilo que lá está é confiável, se podemos aplicar aquilo na nossa prática, se nos podemos guiar pelo que ali está. Em termos de experiência de investigação, investigar é difícil e nós todos que temos cargas letivas a tempo integral, sabemos que a nossa cabeça não tem um switch que desliga e diz ok, agora vou deixar de preparar a aula A, B ou C e de orientar o estágio 1, 2 ou 3 e agora vou começar a produzir um artigo. Os artigos, o investigar consome muito, muito tempo. E o COM, indo um bocadinho ao início, vem também permitir que haja uma plataforma onde existam várias fases, portanto, de investigação, onde cada um tem uma percentagem contributiva, em vez de ter que se dedicar em pleno a uma investigação completa. Isso é exaustivo, é o que nós fazemos no doutoramento, dedicamos a 1000% a uma investigação completa, somos os principais e quase únicos responsáveis, e o caminho é feito quase todo sozinho, obviamente com contribuição depois de pessoas que vão entrando nos projetos, mas o COM vem permitir que depois haja um seguimento em relação a isso. Portanto, eu não investigo diretamente na osteopatia, investigo em Dance Medicine and Science, mas está aplicado à minha prática enquanto osteopata, portanto, com a população que eu trabalho, na esmagadora maioria do meu tempo, que é a dança, são os bailarinos pré-profissionais. Portanto, porquê? Porque foi uma área onde eu senti necessidade de aprofundar conhecimento. Portanto, não tem que haver a obrigatoriedade de termos um osteopata a investigar diretamente em qualquer tema que tenha que ver especificamente com a osteopatia. Há muitas transferências de várias áreas do conhecimento. Se nós temos um osteopata que trabalha num determinado contexto, mas que sente necessidade de aprofundar conhecimento nesse contexto, então deve fazê-lo. Poderá ser ou não através de progressão de ciclo de estudos, mas a investigação poderá fazê-lo nesse sentido e permitir-lhe ferramentas para isso. Muito bem, muito bem. Rui, ia dizer alguma coisa? Seguindo a ordem, falaria eu agora, continuaria sobre o mesmo assunto. Eu acho que o que o João Moita disse sobre a literacia em ciência dentro da profissão é das coisas mais importantes e urgentes de serem consolidadas em Portugal. É muito importante que qualquer osteopata, eu diria qualquer profissional de saúde, saiba interpretar com um grau de confiança aceitável a ciência disponível para a prática clínica. Portanto, para podermos usar essa ciência, se não soubermos criticar um artigo, perceber um mínimo de metodologia, onde é que eles são publicados, o que é um jornal com mais qualidade, com menos qualidade, o que é quer dizer peer review, o que é quer dizer esse processo, tudo isto deverá fazer cada vez mais, e já faz, claro, mas cada vez mais, uma parte forte daquilo que são as competências básicas de um osteopata.
Continuando no mesmo tema, eu acho que, e falando também um pouco da minha experiência, eu era engenheiro. E descobri a osteopatia e tudo isto foram caminhos longos de ciclos de 5 anos de estudos superiores. E a verdade é que quando fui descobrindo dentro da própria osteopatia alguma paixão académica, intelectual sobre uma certa área, eu senti necessidade prática no consultório e nas aulas de saber mais. Ter mais para dar, tanto aos meus pacientes como aos meus alunos. Inevitavelmente, o que seguia seria o doutoramento. Pronto, e a minha vontade foi realmente tentar juntar algo que é uma área, um perfil de paciente pela qual tenho tido bastante vocação inicial, que seria a saúde ocupacional, os problemas crónicos associados à postura no trabalho, a própria carga psicológica, stress, carga alostática, que resume tudo, associado a todas as expressões, a todo aquilo que condiciona a parte laboral da vida de uma pessoa, e habituar a pessoa a tratar o seu espaço de trabalho, não só o seu corpo físico, por assim dizer. Pronto, e isso conduziu-me a procurar, e é isso que eu encorajaria quem pensa seriamente em fazer doutoramento, mestrado, procurar uma área que gosta e em que acha que tem mais para contribuir, seja por aquilo que já fez até ao momento, dentro e fora da osteopatia, seja por aquilo que é a sua vocação, pelo seu gosto, é que uma área que tem verdadeiramente interesse em saber, porque vai ter que ler muito, vai ter que escrever muito, vai ter que passar muito tempo a pensar nessa área. Portanto, escolham algo que acham que podem contribuir bastante para a profissão e para a comunidade científica em geral. A minha experiência imediata ao entrar na Universidade do Porto não foi fácil. Eu fui o primeiro pata, por assim dizer, a entrar, e tive logo um catedrático da Faculdade de Medicina como orientador, que inicialmente não me fez, testou-me de uma forma bastante forte, portanto foi posto à prova. Felizmente, como embaixador da profissão que todos somos, penso que passei a imagem certa do que na profissão existe, que é a vontade de saber mais, de perceber, não ficar filiado na crença e só na identidade, mas ter um espírito aberto, racional, educado e intelectualmente honesto, reforço, sobre aquilo que são os fenómenos da profissão. Pronto, e isso levou-me a conquistar o respeito por parte dos meus orientadores e estar a seguir a investigação a bom rumo, felizmente, com algumas publicações também, e espero eu que possa, no futuro, acompanhar o trabalho de outros osteopatas e que, daqui a não muito tempo, sejamos cada vez mais a trabalhar juntos pela profissão. Muito bem. Queres dar uma contribuição, Alexandre? Sim, eu acho que há aqui alguns pontos que tanto o Rui como o João falaram que são importantes, e sobretudo para quem está a terminar o ciclo de estudos, a licenciatura em osteopatia, e para quem está numa fase avançada, o que no fundo, este ciclo de estudos, para além de todas as vantagens de termos um curso superior, esta licenciatura vai proporcionar, que é igual a outras profissões, é que nem todos os alunos que saem do curso de licenciatura têm que se tornar obrigatoriamente osteopatas na prática clínica. Como é lógico, vão ter esses skills, mas muitos outros podem enverdar por uma área de investigação ou por uma área depois ligado também à docência. Portanto, essa é uma mais-valia. Nem todos têm que ser obrigatoriamente osteopatas, e por isso é que os cursos de licenciatura têm tantas áreas transversais que depois são fundamentais depois por uma área de investigação. E, sinceramente, espero que, também pegando aqui nas palavras que o Rui mencionou, que o caminho para os novos investigadores seja também um bocadinho mais fácil do que foi, por exemplo, para nós. Eu falo por
Eu falo por experiência própria, portanto, não é por acaso que eu fiz um mestrado no Reino Unido. Eu fiz um mestrado no Reino Unido porque, sendo só osteopata de base, as portas foram, em Portugal, foram fechadas e, portanto, e por isso decidi fazer um mestrado no Reino Unido, por acaso numa universidade que tem marcado pontos bastante positivos na área da musculoesquelética. E mesmo nesta fase onde estou a fazer o meu doutoramento, não tendo um outro curso de profissional de saúde, continuamos a ser vistos um bocadinho, digamos, de lado. Ou seja, como o Rui disse, que este pata está aqui a fazer. E só mesmo com muito trabalho, com muita perseverança, é que começamos a ganhar credibilidade e sermos respeitados por isso e digamos que olharem-nos como outros. Outro ponto que eu gostaria, que às vezes somos criticados um bocadinho por isso, é, como o João falou, e também um bocadinho da minha área, embora no futuro já tenho algumas perspectivas, já tenha feito algum trabalho nesse campo, nem sempre estes projetos de investigação têm que ser especificamente ligados à osteopatia. Portanto, poderão ser ou são, muitas vezes, investigações transversais a qualquer ramo de conhecimento, ou neste caso mais específico, a qualquer ramo de saúde. E isso também dá-nos ferramentas, ou provamos também que, como osteopatas, nós conseguimos produzir ciência que é transversal a qualquer área de conhecimento. Isso também é muito importante. Portanto, não só termos osteopatas que produzem ciência, não só em osteopatia, mas também osteopatas que produzem ciência em ramos que são transversais a qualquer área da saúde, neste caso também, especificamente também a osteopatia. Muito bem. Estavas a falar e eu estava-me a lembrar da minha experiência quando concorri ao mestrado em Neurobiologia, que foi uma experiência surreal. Quando perceberam que eu era osteopata, surpreendentemente nem sequer tinham lido a minha candidatura, mas foi uma experiência absolutamente surreal. Quase que fui gozado pelo aquele comitê. Mas enfim, e depois na Keele University aceitaram de imediato a minha candidatura. Portanto, há assim uma discrepância muito grande entre o reconhecimento do osteopata em Portugal e no Reino Unido, como era de esperar também. Aqui, resumindo, fazendo um sumário, nem todos os osteopatas têm que ser investigadores e nem todos os alunos que terminam o ciclo de estudos da licenciatura podem seguir para a área de investigação e não têm que ser osteopatas. Tem que haver um encontro entre aquilo que é a clínica e a prática clínica e aquilo que é produzido na investigação. Isto depende também da capacidade do osteopata saber interpretar e ler aquilo que é a ciência, mas também depende da capacidade que a ciência tem e da linguagem que a ciência usa e de forma a ser aplicado e transportado para a prática clínica. Esta foi a última pergunta que eu e o Christian Lung que eu coloquei ao Christian Lung. Às vezes, aparentemente, parece que há um gap entre a linguística usada pela ciência e depois a aplicabilidade prática, ou pelo menos transportar aquilo que é produzido, aquilo que tem evidência científica, transportar esse conhecimento para a prática clínica. Às vezes parece que não é assim tão fácil, ou pelo menos a linguagem ou a linguística não é assim tão acessível. Talvez passe, e passa de certeza também pela capacidade, pela literacia académica, científica, como dizia o Rui Santiago, capacidade também do osteopata saber interpretar e ler aquilo que é produzido. Não sei se querem dar uma nota final, já estamos quase a terminar o nosso tempo, é quase 1 da tarde, temos todos que ir. Não sei se querem dizer alguma nota final, em jeito de conclusão. Obrigado, Bruno, por agradecer-te talvez por esta iniciativa. Era bom que a comunidade osteopática tivesse mais contacto, dialogasse mais.
da minha parte e com certeza do resto do painel desta conversa, teria um gosto em talvez conversar mais tempo, até chegarmos a outros alunos, temos por que não fazer algo do género em que os profissionais encontram-se com os alunos e debatem questões que de certeza serão de interesse mútuo. Haverá uma perdefália e uma míria de novos assuntos a discutir. O que importa é que a profissão está viva e ativa. Sim, eu queria acrescentar que, portanto, o COM Portugal, no fundo, portanto, é uma extensão do COM Collaboration, portanto, que tem tido um papel excelente na produção de ciência osteopática, e é isso que a própria profissão precisa, portanto, cada vez mais produção de ciência. Gostaríamos que com isso, que com Portugal, portanto, abrangesse o maior possível, fosse um agregador de investigação específica de osteopatia em Portugal. E é também, pretende ser transversal, portanto, ou seja, no COM Portugal não pretendemos apenas e só ter osteopatas, pretendemos também ter gente de outras áreas, da matemática, da estatística, da medicina, que queiram e estejam interessados em produzir em ciência e com isso termos uma plataforma em que todos nós juntos, ou seja, como foi dito, uma plataforma colaborativa, conseguimos produzir cada vez mais ciência, tendo em conta que os recursos são muito poucos e só trabalhando de forma junta e de forma agregadora é que vamos conseguir produzir cada vez mais ciência. Não fosse esta uma profissão holística e global, não é? Portanto, temos de todos estar Sim. E isso é que não pode ser perdido. É justamente a noção do que é efetivamente é o holístico e o que é a integração do todo. E fazendo um pequeno remate final, ao que disse o Alexandre e o Rui, efetivamente os alunos que acabam a licenciatura, eles vão ser osteopatas, eles podem escolher não exercer a prática de forma, portanto, aplicada diretamente à terapêutica, mas podem escolher, efetivamente, criar ferramentas que possam ajudar nessa prática. Havia alguém que dizia que there's no such thing as osteopathic technique, since the repertoire can be endless, ou seja, a técnica osteopática tem recursos imensos, muito vastos. Aquilo que define a osteopatia e que na minha opinião, e penso que todos partilhamos, que é fascinante, é o raciocínio. É o raciocínio clínico, portanto, é a forma como nós olhamos para os problemas. E a forma como nós olhamos para os problemas pode ser aplicada de forma transversal a qualquer área do conhecimento. Portanto, da osteopatia às ciências de desporto, saúde, até mesmo à economia. Ou seja, nós podemos tentar encontrar soluções à distância, é isso que nós fazemos, é procurar as soluções onde elas não são óbvias, quando elas não são simples de encontrar. Eu acho que isso é que é fascinante. Eu, quando iniciei a minha progressão de estudos, às vezes ouvia algumas acusações, entre aspas, de tu já não praticas osteopatia, já não és osteopata, já te passaste muito para o lado do desporto. Eu nunca abandonei o raciocínio osteopático e sempre tentei encontrar soluções para problemas através da aplicação dos princípios do raciocínio osteopático. Nunca considerar aquilo que é óbvio. Portanto, tentar sempre procurar à distância. Eu acho que essa é uma mensagem que deve passar. A ciência tem muitas limitações, e por isso é que é tão fascinante. Porque se a ciência não tivesse essas limitações todas, não havia nada para investigar. E deixava de ter piada. Portanto, tínhamos uma receita, tipo one size fits all, e nós tínhamos isto praticamente resolvido e era só seguir a receita. Não, o fascinante é isso. Uma investigação só é produtiva quando chega ao fim e temos mais dúvidas do que aquelas que começamos. E isto, independentemente de investigar ou não, todos nós, quando queremos encontrar informação para um caso que estamos a estudar, fazemos pequenas investigações. À medida que nos vamos tornando mais hábeis a fazê-lo, vamos começando a perceber isso, que cada resposta que encontramos levantam-se outras tantas perguntas que são preciso dar resposta. Isso é que é fascinante, tanto na prática como na parte mais teórica da investigação. E obrigado, Bruno, e a todos portanto, por este momento e por estarmos aqui a debater estas ideias. Pegando no que disse ainda ao Rui, e aproveitando o COM,
e uma mensagem para todos os que verem esta transmissão: abusem de nós, abusem do COM, proponham mesas redondas, lancem assuntos para debate, temos todo o gosto em fazê-lo, em trocarmos ideias. É desse brainstorming coletivo que nascem coisas geniais, portanto acho que está ao alcance de todos darmos esse passo. Obrigado. Obrigado a todos. Eu diria que pegando a tua palavra, o mais fascinante mesmo desta área é a questão da filosofia e encontrar também o encontro da filosofia com a ciência nesta área da osteopatia, que é fascinante, a forma como raciocina, mas depois também esse encontro com a ciência. Muito obrigado a todos mais uma vez pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e vamos vendo por aí. Pronto. Ok. Abraço a todos. Um abraço. Tudo bom. Um abraço. Bom. E pronto, foi esta a conversa com o COM Portugal. Espero que tenham gostado, espero sinceramente que tenha contribuído para uma maior divulgação da delegação do COM em Portugal, da delegação portuguesa do COM, desta recente delegação, e também dos seus objetivos. Fica novamente o apelo para os osteopatas que ainda não preencheram o questionário OPRA para o fazerem. É um projeto importante a nível europeu que pretende caracterizar a identidade do osteopata na Europa. Passo-vos a apresentar o nosso próximo convidado, Pedro Escudeiro, osteopata fisioterapeuta. Vamos falar de um modelo de intervenção que combina a ciência, a tecnologia e a saúde natural. Vamos falar sobre potencialização dos processos fisiológicos. Vamos falar sobre tecnologia biofeedback. Vamos falar sobre a doença do século XXI, o stress crónico, e um termo que cada vez é mais comum usar-se, sobrecarga alostática, e no fundo, portanto, a adaptação fisiológica e muitas vezes fisiopatológica a um estado de stress persistente ou permanente, e a nossa experiência clínica diz-nos isso mesmo, que há muitos pacientes cuja doença é o stress, e um stress que é persistente. Isto porque o mecanismo do stress, a natureza fez-nos de forma a termos respostas de stress, de fuga ou de combate que deveriam ser momentâneas. Quando vivíamos, por exemplo, na selva, em que tínhamos que fugir de um leão ou combater com outra tribo, mas a forma como nós vivemos hoje em dia na sociedade, seja no trânsito, o stress no trânsito, seja o stress no trabalho, seja financeiro, mantém o corpo num estado de ativação do sistema de stress relacionado com o sistema nervoso simpático, mantém o corpo num estado de stress persistente ou mais permanente. Isto faz com que o corpo adote processos fisiológicos que se adaptem a este estado de stress permanente. A isto se chama sobrecarga alostática. Sabe-se hoje em dia que esta sobrecarga alostática está implicada, por exemplo, em processos inflamatórios, em doenças autoimunes, em doenças cardiovasculares, na própria experiência de dor. E, portanto, vamos falar sobre estes temas interessantíssimos que são muito comuns hoje em dia na prática clínica osteopática, e vamos falar do conhecimento que o Pedro Escudeiro tem sobre estes temas, naquilo que tem sido também nos últimos anos, a sua área de intervenção e de eleição e de estudo também sobre então, stress crónico, sobrecarga alostática e potencialização, então, dos processos fisiológicos de forma a se conseguir reverter, de alguma forma, estes mecanismos de sobrecarga alostática. Promete ser um tema bastante interessante. Na próxima segunda-feira, espero que se juntem a nós e até lá, bom fim de semana.